Espírito Santo de Deus, vinde em nosso socorro, ensinai-nos a encontrar Jesus, conhecê-lo e anunciá-lo. Amém. Queridos irmãos e irmãs, o Evangelho de hoje é Lucas capítulo 9, de 18 a 22. E ele vai seguir nos ajudando a encontrar e conhecer Jesus. Aconteceu que Jesus estava rezando no lugar retirado e os discípulos estavam com ele. Então Jesus perguntou-lhes: Quem diz o povo que eu sou? Eles responderam: Uns dizem que és João Batista, outros que és Elias, mas outros acham que és algum dos antigos profetas que ressuscitou. Mas Jesus perguntou: E vós, quem dizeis que eu sou? Pedro respondeu: O Cristo de Deus. Mas Jesus proibiu-lhes severamente que contassem isso a alguém. E acrescentou: O Filho do Homem deve sofrer muito, ser rejeitado pelos anciãos, pelos sumos sacerdotes e doutores da lei, deve ser morto e ressuscitar no terceiro dia. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Queridos irmãos e irmãs, mais uma vez continuamos no caminho, na busca desse conhecimento de Jesus. Você que hoje está rezando comigo sabe da sua luta, da sua busca, do seu dia a dia, das lágrimas que você tem derramado, da solidão, da dificuldade, talvez da doença, do abandono, da pobreza, da falta, da carência. E só sabe quem passa. Não adianta eu falar sobre o que eu não experimento, o que eu não conheço. Sempre vai ficar uma lacuna. A mesma coisa é Jesus. Não adianta falar dele sem conhecê-lo. Só é capaz de responder quem ele é quem tem intimidade com ele. Ele estava em retiro, em um lugar reservado, em um lugar retirado, com alguns de seus discípulos. E ele pergunta: Quem dizem por aí que eu sou? Porque ele sabia que havia uma confusão na cabeça das pessoas, como até hoje há. E Pedro disse: Tu és o Filho de Deus, o Deus vivo. E Jesus disse: Pois então tá bem, mas não fale para ninguém. Por quê? Porque quer Jesus também proporcionar intimidade. Por isso que ele levou os discípulos para um lugar retirado. Por isso que ele levou os discípulos para a sua presença em um lugar silencioso. Na experiência cristã é preciso saber guardar silêncio. Às vezes ficar a sós, orar com o Pai, ao Pai, saborear sua presença, ficar com Ele. A oração deve ser experimentada. Não aprendemos a orar sem orar. Será preciso encontrar lugar para a oração, reservar tempo, criar oportunidade. E este encontro vai nos preparando para viver e ver Deus em todas as coisas. E aí, claro, estaremos sempre diante da sua presença, da sua beleza. Mas vejam, meus queridos e minhas queridas, por mais que a gente fale daquele Deus que a gente conhece, não vai afetar a vida da outra pessoa se ela também não rezar. Se ela também não se colocar no caminho da oração e do silêncio. Se ela também não mergulhar nele. Para acessar o mais profundo da vida, precisamos, claro, nos dias atuais, parar, observar, meditar, exercitar essa busca por si mesmo e por Deus. E que às vezes ela acontece, esse encontro e essa busca, sem que nos demos conta. A oração, na verdade, nos oferece essa grande oportunidade de mudança do coração. Mudar o coração. E claro, quando colocamos o nosso coração completamente em Deus, mudamos o olhar também. Só que eu, conhecendo Jesus, não é o mesmo que a pessoa que me escuta eu falar sobre Jesus. Por isso Jesus não queria que fosse espalhado quem ele era, mas que cada um fizesse o seu caminho, fizesse o seu encontro, a sua experiência, que cada um entrasse no caminho do discipulado.
que ficassem com ele, que gastassem tempo com ele, pois ele não queria uma multidão desorientada atrás dele. Pois aquela mesma multidão gritou depois: crucifica-o. É preciso crescer na intimidade para que não caiamos na armadilha dos poderosos. Quando utilizam o nome de Deus em vão, muitos de nós vamos atrás, engrossando o coro da loucura. Assim aconteceu com Jesus. Os poderosos daquele tempo manipulavam o nome de Deus e eles gritaram Hosana e gritaram crucifica. Gritaram Hosana, é o Senhor, mas também gritaram crucificam. Quando olhamos para o mundo atual não é diferente. O não conhecer Jesus faz com que uma sociedade cristã como a nossa seja uma das mais violentas. Uma sociedade cristã como a nossa seja uma das mais pagãs. Quando a fome, o desemprego, a morte, a violência, a indiferença, a humilhação, o preconceito sai pelos poros. E tudo muitas vezes isso feito em nome de Deus. Queridos irmãos e irmãs, é tempo de volta. É tempo de voltar para dentro, para o coração, para a intimidade. É tempo de mudança de vida. Abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, que nos convida à conversão e ao Evangelho. Ele que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Señor, ¿a quién iremos si tú eres nuestra vida? Señor, ¿a quién iremos si tú eres nuestro amor? Señor, ¿a quién iremos si tú eres nuestra vida? Señor, ¿a quién iremos si tú eres nuestro amor? Si tú eres nuestro amor. ¿Quién como tú conoce lo insondable de nuestro corazón? ¿A quién como a ti le pesan nuestros dolores, nuestros errores? ¿Quién podría amar como tú? Nuestra carne débil, Nuestro barro frágil. Señor, ¿a quién iremos? Si tú eres nuestra vida. Señor, ¿a quién iremos? Si tú eres nuestro amor. Si tú eres nuestro amor. nuestro amor. ¿Quién como tú confía en la mecha que humea en nuestro interior? ¿Quién como tú sostiene nuestra esperanza? Malherida y nuestros anhelos insaciables. ¿Quién como tú espera nuestro sí de amor? Señor, ¿a quién iremos si tú eres nuestra vida? Señor, ¿a quién iremos si tú eres nuestro amor? Si tú eres nuestro amor.
Si eres la vida y amor, adora.